Olá, eu sou a Maria Laura e nós estamos aqui agora para falar sobre as bem-aventuranças. Hoje, em específico, aqui nessa aula, vamos falar sobre fome e sede de justiça. Quando a gente lê esse versículo, a gente olha para ele e pensa, pronto, agora eu tenho um álibi para eu poder fazer a justiça com as minhas próprias mãos. Se você pensou isso, eu quero te dizer que a sua interpretação está errada. Quando Jesus nos convida a sermos pessoas que têm fome e sede de justiça, ele não está falando de rancor, ódio, justiça com as próprias mãos. Jesus está nos chamando a sermos pessoas bondosas, pessoas que fazem caridade, pessoas que buscam ajudar os outros, pessoas que buscam ser retas. O Bispo Robson, uma vez, ele trouxe uma pregação interessante, onde ele falou que retidão é caráter. Esse versículo, ele é muito mais complexo do que a gente imagina, porque ele está falando sobre nós buscarmos fazer o que é certo o tempo todo. A gente vai conseguir sempre? Obviamente que não. Mas o nosso desafio é justamente o que o versículo fala: fome e sede de justiça. É claro que muitas das vezes nós vamos enfrentar circunstâncias onde nós vamos nos sentir injustiçados, onde nós vamos querer brigar pelo outro, por nós mesmos, onde nós vamos ver a injustiça que acontece no mundo inteiro, independente de qual é o aspecto, de qual é a esfera. Mas o nosso convite aqui com a palavra de Deus é nós buscarmos fazer aquilo que Jesus faria. Na verdade, isso é ser um cristão. Ser cristão é fazer aquilo que Jesus faria. E Jesus, ele sempre teve fome e sede de justiça. Tanto que todos aqueles que quiseram encontraram algo nele que era exatamente o que eles estavam buscando. E dentro do que te cabe como cristão, você também tem essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade de ser a diferença onde quer que nós formos. Nós não podemos usar a palavra de Deus para benefício próprio, para achar que nós somos alguma coisa, que nós devemos fazer alguma coisa, que nós somos os donos da razão. Muito pelo contrário. Nós temos que usar a palavra de Deus para, com base nela, fazer com que nós tenhamos um mundo justo, com que aqueles que não têm possam ter, com que aqueles que têm mais possam aprender a doar, seja conhecimento, bens, independente de qualquer coisa. Nós precisamos ser daqueles que buscam ter retidão na vida com Deus. Nós somos daqueles que precisamos buscar fazer a vontade de Deus com a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela é aquela que nós precisamos ter muita sabedoria para não achar que é a nossa. Muitas das vezes, você ter fome e sede de justiça é você fazer a sua parte numa dificuldade, num problema da sua vida, onde você encontrou injustiça. Mas você precisou encontrar em Deus também a paz de que Ele vai ser o seu juiz. Talvez você veja situações em que você tenha brigas, em que você tenha discórdia, em que você queira resolver, mas a fome e a sede de justiça também está em buscar a palavra de Deus, em orar e falar, Senhor, eu te consagro essa situação. Porque eu vi injustiça nisso, mas eu fiz até onde eu pude. Se eu fizer mais, eu vou começar a romper princípios. E é aí que esse princípio vai embora. Então, o convite de Jesus para você é que você tenha essa fome de fazer a vontade de Deus, de espalhar a palavra de Deus, de ser reto, de ser íntegro. Aquelas pessoas que são retas e são íntegras, elas chamam a atenção de Deus, assim como Jó. Jó foi descrito na Bíblia como aquele que era reto e íntegro. E isso é muito forte, porque uma pessoa dessa tinha fome e sede de justiça. E olha só, ele passou injustiças na vida dele. Porque não é porque nós temos fome e sede de justiça que para nós vai ser tudo lindo e favorável. Muito pelo contrário. Muitas das vezes as situações da nossa vida vai nos confrontar e nos colocar em circunstâncias desfavoráveis, em ambientes onde muitos estão passando injustiça, mas é você que foi chamado para ser sal e luz. Para fazer aquilo que dentro da palavra de Deus te cabe como cristão. Seja ministrar o evangelho, seja levantar projetos, seja você fazer aquilo que Deus coloca no seu coração como uma inquietação, sabe? E todos aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles carregam inquietação. Sabe por quê? A palavra de Deus fala lá em Romanos 12:2. Não sejais conformados com esse século, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa inquietação precisa existir dentro de todo cristão. Olhar para o mundo e ver que existem, sim, muitas situações complexas, difíceis, que nós não vamos poder resolver por completo,
mas que cabe a nós fazer aquilo que nós podemos fazer para ser a diferença, para trazer Jesus para a vida das pessoas. Então que você carregue isso, que você não olhe para o mundo como, lavo minhas mãos, não tenho mais o que fazer, querer um mundo justo é uma utopia, querer que tudo seja, que haja equidade é uma utopia. Provavelmente seja mesmo. Mas você, como cristão, precisa fazer aquilo que te cabe. Então, que nessa aula você possa entender a sua responsabilidade com a sua vida, com a sua casa, com a sua sociedade, a começar ali no seu trabalho, no seu bairro, na sua faculdade, para que você possa ser a diferença e carregar dentro de você um espírito inconformado, mas repleto da presença de Deus e dos princípios da palavra.